Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e, gente, acionem o sininho. Isso! Eu também peço que você mande a sua carta. Para este Natal de 2023, nós temos uma promoção maravilhosa. Vai haver um sorteio um pouquinho antes do Natal, valendo para uma carta que for sorteada, uma geladeira. Para outra carta, um televisor 40 polegadas. Então mande a sua carta e concorra a essa nossa promoção de final de ano. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, mulheres, tomem cuidado com os homens com os quais vocês se envolvem. Hoje estou realizando o meu sonho de poder estar contando, mesmo que resumidamente, um pouco da minha história no seu canal Eli Correia. E hoje aproveito para deixar um alerta para todas as mulheres. Não se envolvam com homens que vocês não conhecem direito. E que, se sofrerem qualquer agressão, seja em palavras ou atitudes que ele tiver com você, saiam fora, descarte, cancele, se livre dessa pessoa, porque é daí para pior. Eu cresci em um ambiente evangélico após os meus pais morrerem, quando eu tinha 5 anos de idade apenas, e a minha irmã 4 aninhos. Assim que meu pai morreu, e como a minha mãe o amava muito, acabou entrando numa terrível depressão e passou a sair pelas ruas para beber. E começou a fumar também, coisas que nunca ela fez. Começou a fazer beber e fumar, fumar e beber. No meio de tudo isso, ela arrumou um cara e acabou engravidando desta pessoa. Mas mesmo estando grávida, ela não parava de beber, ela não parava de fumar. E isso tudo depois que papai morreu. Foi quando chegou o dia dela ganhar o bebê, dela ganhar o neném. E ela teve uma eclâmpsia. E ambos morreram. Minha mãe e o bebê. Sim, ela e o bebê acabaram perdendo a vida no parto. Minha avó paterna acabou pegando eu e a minha irmã para criar. Então, por isso que eu disse, crescemos em um lar evangélico, porque vovó era evangélica. Mas mesmo sendo um lar evangélico, havia muitas brigas, discussões por parte dos meus tios que até xingavam a minha avó. E eu era uma menina elogiada por todos e ajudava muito a minha avó dentro e fora de casa. Era eu que fazia as compras de casa. Era eu que cuidava de tudo. E com isso, esquecia de me cuidar. E não tive tempo nem mesmo de terminar os estudos, pois muitas vezes eu tinha que faltar à escola para poder fazer os deveres de casa. Hoje me arrependo muito, porque acabei parando meus estudos na 8ª série. Mas continuei muito fiel a Deus e ia na igreja. Todos os dias praticamente que tinha culto, eu ia na igreja. Eu era uma menina muito ingênua, muito inocente, a verdade é essa. Não tinha ninguém que me ajudasse a abrir a mente, a mostrar a vida como a vida é. E minha avó, com os costumes antigos e evangélicos, sempre me dizia: mulher tem que ficar em casa. Mulher foi feita para cuidar do lar. E é os homens que têm que trabalhar. Mulher não tem que trabalhar fora, não. Mulher tem que cuidar da casa, do marido e dos filhos. E eu acabava indo por esses pensamentos, por esses ensinamentos de vovó. E ficava só para ir para a igreja e ajudá-la nos afazeres de casa. E a fazer as compras, e isso e mais aquilo, mas tudo relacionado à casa.
Quando eu cheguei nos meus 19 anos de idade, eu conheci um rapaz da igreja com a mente muito mais aberta do que eu. E eu me encantei por ele. Por mais que ele tivesse um filho, antes de ser crente, antes de ser evangélico, ele era separado, mas isso tudo foi antes de ele ser evangélico. Ele tinha um filho antes de ser crente, era casado antes de ser crente e era separado. E eu ia contra tudo e contra todos por causa dele. Foi assim um grande amor, foi a minha primeira grande paixão, esse rapaz da igreja. E foi aí que começou o meu sofrimento. E foi aí que teve início o meu inferno. Porque a pastora da igreja falou que ele não era homem para mim, que ele não era um homem adequado, que ele não era um homem de Deus, apesar de frequentar a igreja, mas ele não era um homem de Deus. Mas como assim? Se ele frequenta a igreja, eu disse para a pastora, mas como ele não é um homem de Deus? Se ele frequenta a igreja, então, se ele é um frequentador da igreja, é evangélico como todos aqui, por que ele não serve para mim? Por que ele não é um homem para mim? Nesse dia, eu até acabei discutindo com a pastora, na defesa dele. Eu defendia ele com unhas e dentes, mas mal sabia eu do mal que eu estava fazendo a mim mesma. Porque se eu tivesse escutado a minha avó, se eu tivesse ouvido a pastora e outras pessoas da igreja, eu não estaria escrevendo essa carta, eu não estaria nesse sofrimento que me encontro hoje. E eu, como fiquei louca por ele, apaixonada por ele, acabou que começamos a nos relacionar, mesmo, como eu disse, contra tudo e contra todos. O tempo passou, ficamos noivos, e foi aí que as coisas começaram a piorar. Teve uma vez que, possuído por um ciúme doentio, ele quebrou o meu celular do nada e apertou a minha garganta, como querendo me esganar. Foi a primeira violência que eu sofri. Mas, apesar disso, eu só enxergava a parte boa dele e fechava os olhos quando ele me fazia o mal. Enfim, eu insisti nesse relacionamento. E nos casamos apenas no cartório, porque lá na igreja, por incrível que pareça, não quiseram fazer o casamento, porque diziam que era um péssimo casamento e que a igreja não iria endossar um casamento como aqueles. Então nós nos casamos apenas no cartório. As agressões não pararam e acabei engravidando da minha primeira filha. E pasmem, acabei apanhando dele mesmo estando grávida. A igreja tinha razão, minha avó tinha razão, a pastora tinha razão. Mas sabe quando você está cega de amor? Ele me batia e pedia perdão. Pedia perdão, chegava a chorar e eu o perdoava. E eu o perdoava. Desse relacionamento eu tive 3 filhos. Minha filha mais velha, 5 anos, o menino, 2 anos e a bebê tem 4 meses. Enfim, durante esses anos, foram muitas as agressões que eu sofri. E até é difícil para mim escrever aqui todas as agressões e todas as humilhações que ele me fez passar. Teve uma vez que ele me deu um chute na barriga, só porque o picolé da minha filha havia caído no chão. E nessa época eu estava grávida de 4 meses e assim mesmo ele me chutou. Já tentei ir embora várias vezes. Dessa última vez, eu cheguei a alugar uma casa, porque ele esqueceu o celular desbloqueado e eu descobri muitas coisas no telefone dele. Conversas e nudes. Isso mesmo, conversas picantes e nudes dele com outras mulheres. Até conversas com as primas dele. Ele me maldizendo para elas, dizendo que eu sou uma mulher muito ruim de cama. Olha o que ele foi falar para as primas dele, que eu sou uma mulher ruim de cama, que eu não sei fazer amor, e eu não gosto de fazer amor, eu não gosto de sexo. Me diz,
Como que eu vou me deitar com um homem desses que vive falando mal de mim, até dizendo que eu sou uma porcaria na cama? E outra, mesmo assim, ele morre de ciúmes de mim. Vive monitorando o meu telefone. Mesmo não achando nada, ele vive falando que uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. Mas que casa que vai cair? Enfim, aluguei uma casa e tive que voltar, pois a mãe dele não deixou eu levar a minha menina. Levei apenas o menino. Mas, olha, caí naquela onda de vir ver minha filha e um dia ele me segurou. Não me deixou voltar para casa, dizendo que ia mudar. Ele ia mudar, ia ser outra pessoa, ia modificar, que ele daria a mim somente alegria, que eu seria muito feliz se eu voltasse. Inclusive, eu tinha arrumado até um trabalho, mas uma coisa me preocupava, e eu acabei descobrindo que estava grávida novamente. E eu pensava, meu Deus, como eu vou dar conta de 2 crianças pequenas e agora grávida? Porque nessa você vem, você vai, você vem, você vai, você acaba fazendo. E aconteceu de eu engravidar. E no medo acabou de eu voltar. Então, mais uma chance. Agora que eu estou grávida, então mais uma chance. Então eu voltei. Mas as agressões e humilhações recomeçaram tudo de novo. Tudo voltou como era antes. Só promessa. Volta que você vai ser feliz. Volta que eu vou te tratar bem. Volta que eu sou outra pessoa. Mentira. Foi só promessa. Ele não mudou nada. O que ele fez foi piorar. Porque aí ele me acusava de eu ter saído de casa, de eu ter arrumado emprego, que com certeza era para aprontar, isso e mais aquilo. Quer dizer, ele piorou. Hoje em dia, tomo o anticoncepcional na hora certinha. Não esqueço nem um dia. Não que eu me arrependa dos meus filhos. Não, lógico que não. Mas nessa relação que eu vivo com meu marido, não tem espaço para uma nova criança. Não tem como as crianças ficarem vendo e vivendo esse sofrimento que eu tenho passado ao longo desses anos. Os pais dele acham que por ter filhos, a gente tem de ser obrigado a viver juntos. Não, vocês têm filhos, vocês puseram filhos no mundo, vocês são obrigados a ficarem juntos. Eu sei muito bem que esse casamento, que dura já 5 anos, não faz bem para mim e não faz bem para as crianças. Eu morro de dó de ver o quanto eles sofrem quando me veem sendo agredida ou xingada pelo pai delas. Hoje em dia, quando brigamos, ele joga tudo na minha cara. Diz que eu passava fome, que foi ele que me tirou do sofrimento. Diz isso e mais aquilo. Porque de fato, nem sempre eu tinha uma carne para comer. Eu tinha apenas um arroz e um feijão e olha lá. Tomávamos café puro, mas mal eu sabia que mesmo nessa situação difícil, de um arrozinho com feijão, muito pobre, de um café bem puro, mal eu sabia que eu era feliz. E não sabia. Hoje não me falta nada. Vamos dizer que tenho tudo, vamos dizer assim, mas não tenho um marido. Eu tenho um bicho dentro de casa que só me maltrata. E as crianças assistem a tudo isso. Quer dizer, não sou eu apenas que sofro, nossos filhos também sofrem, meus filhos também sofrem. Vivo num casamento no qual eu não sou feliz. Eu queria ir embora, mas tenho medo. Ele já falou que não aceita mais que eu vá embora, que ele não admite que eu ponha o pé fora de casa. A primeira vez ele engoliu, mas dessa vez nem por misericórdia. Vivo num casamento no qual eu não sou feliz. Eu queria ir embora. De verdade, eu queria poder ir embora, porém tenho medo. Ainda mais agora com 3 crianças, 3 que são pequenas. Eu queria alugar, como fiz na outra vez, um lugarzinho onde eu pudesse ir com as minhas 3 crianças, meus 3 filhos, mas tenho muito medo. Então, eu nessa carta peço uma dica, peço uma ideia, peço, quem sabe, um conselho, como sair dessa situação que eu vivo. Eu acordei hoje
e pensei, vou escrever essa carta. Hoje eu sei realmente com quem vivo. Porém, tem horas que acho que é tarde demais para eu mudar o rumo das coisas, para eu mudar de vida, porque 3 crianças, a maior tem 5, a menor tem 4 meses. É por isso que eu digo, e quero que todas as mulheres que estejam ouvindo a minha história, escutem com atenção o que eu vou falar. Tomem cuidado com os homens que vocês se envolvem. Conheçam primeiro antes de assumir um relacionamento sério. Tem coisas na vida que não tem como voltar atrás. Eu mesmo estou numa situação assim, eu não sei como voltar atrás. Ele já falou que eu não ponho mais os pés fora de casa, porque se eu puser um pé fora de casa, ele não se responsabiliza pelo que vai fazer. Veja como eu vivo. Essa é a minha carta da saudade. Sim, eu sinto saudade de quando eu morava com a minha avó. Eu era feliz e realmente confesso, não sabia. Mesmo com todas as dificuldades, com aquele pensamento da minha avó antigo e dentro daquela linha evangélica, mas eu era feliz, eu era respeitada. Mas eu quis fazer o que me veio na cabeça. Contrariei a minha avó, contrariei a pastora da igreja, que até a última hora disse que aquele homem não era para mim. Mas, como eu falei nessa carta, cega de amor, não quis saber de nada, contra tudo e contra todos. Me casei e quebrei a cara. Por isso, eu digo mais uma vez, eu era feliz e não sabia, mesmo com todas as dificuldades que enfrentava. De que adianta ter tudo se você não tem um homem que te respeita? Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Mulheres, tomem cuidado com os homens com os quais vocês se envolvem. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.